Uma boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando Discípulos para a Glória de Deus, o discipulado da Igreja Reformada em Vila Velha. Hoje aqui estou novamente com o irmão Rodolfo. Amém, obrigado pelo convite. E Breno. É uma alegria estar com os irmãos, a gente estudar a palavra do Senhor. E já peço aos irmãos que peguem suas Bíblias, abram no capítulo 17 do Evangelho de João, porque o Reformando Discípulos começa agora. Reformando Discípulos, para a glória de Deus. Muito bem, Rodolfo, Breno, nós já estamos juntos aqui nessa caminhada do Evangelho de João, e nós vimos no último capítulo, o Consolador, Jesus capacitando, consolando, confortando os discípulos por aquilo que viria, e agora, no capítulo 17, nós vamos ver o que é chamada de oração sacerdotal de Jesus, que é a mais bela declaração de amor de Jesus pelo seu povo, pelos seus discípulos, por nós, pela igreja do Senhor. Nós vamos ver a profundidade dessa oração. Nós vamos ver também que, assim, de uma forma simples, para os irmãos que estão em casa, que querem ler, que vão ler esse capítulo, nós podemos dividir em 3 tópicos. Primeiro, uma oração de Jesus, ele conversando diretamente com o Pai. Depois nós vamos ver ele intercedendo pelos seus discípulos e, no final, ele intercedendo pela igreja. Não é isso, Rodolfo? Exatamente. Temos aqui, para começar já a análise do capítulo, Jesus tem uma troca, nós podemos ver aqui, reformulando a frase, podemos ver aqui uma outra figura que Jesus assume nesse capítulo, porque até então, Jesus está falando para os discípulos de Deus, a palavra de Deus, então ele está como papel de profeta. Aqui, Jesus Cristo vai falar dos discípulos para Deus, assumindo o papel de sacerdote, nos colocando diante de Deus, intercedendo por todos nós. Eu acho interessante que essa oração ela começa assim, que Jesus levantou os olhos aos céus. Levantou os olhos ao céu. E isso para eles era um momento de muita dor, porque Jesus tinha acabado de explicar que Jesus teria que morrer, que eles seriam dispersos, um momento de insegurança, como foi o capítulo 15, o capítulo 14, Jesus conversa com eles ali, só que Jesus, assim, quando ele faz a oração, ele eleva os olhos para os céus. E às vezes é interessante, irmãos, porque muitas vezes nós passando por problemas, por lutas, por dificuldades, enfermidades, muitas vezes é governo que troca, são decisões que pode afetar as nossas vidas, mas quando nós elevamos os nossos olhos para os céus, ele continua calmo, tranquilo, sereno, azul, mostrando para nós o quê? Que não importa qual seja a tribulação que nós possamos entrar nesta terra, o trono de Deus permanece inabalável, porque está escrito que a terra e os céus manifestam a glória de Deus. Então, quando Jesus ergue os olhos para o céu, ele está nos mostrando, Deus continua soberano no trono, Deus continua governando, o nosso rei, o nosso Deus é Senhor, não perdeu o controle, mas permanece tranquilo e sereno, nada pode abalar o trono de Deus que está nos céus. Complementando também, quando a palavra do Senhor nos diz que ergo meus olhos para os céus, de onde virá o meu socorro? O socorro vem do céu, do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele estava, para quem que ele estava orando, Breno? Ao Pai. Ao Pai. Porque ele sabia que o socorro, o recurso, viria do Senhor. O que mais nós podemos extrair daqui? Então ele... O interessante é que conhecer a Deus aqui, nesse momento em que Jesus levanta os olhos aos céus, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu nome, para que o Filho glorifique a ti, implica no fato de que isso não se limita a conhecimento intelectual, mas ele já fala de uma comunhão, ele já queria demonstrar aqui a intimidade, o relacionamento que o homem, que os discípulos ali poderiam ter com Deus. Mais à frente ele vai falar do futuro da igreja, e como o Rodolfo disse, como é que você olha, Você passa um momento difícil, uma batalha, você olha para o céu, aí você vê a plenitude e a supremacia do Criador. Isso é maravilhoso. Então, ali você já começa a iniciar, Jesus queria demonstrar o seguinte, olha, você também pode se relacionar, você pode conhecer esse Deus melhor. Jesus deixou aqui essa oração, para nós, e é interessante que ele começa a oração assim, Pai.
e nós estamos nele. Então, isso é algo que nós temos que lembrar, como o irmão disse. Quando nós estamos em oração ao Todo-Poderoso, ao Supremo de todo o universo, Ele é nosso Pai. Então, Ele se importa conosco. Ele se importa com a nossa necessidade, né, como diz o autor aos Hebreus. Nós não temos um sumo sacerdote que não se importa conosco, mas um que se compadece das nossas necessidades. Assim como Cristo, nós também oramos ao nosso Pai. Ele é Deus, Ele é o Senhor, mas através de Cristo e da obra que Ele estava fazendo, observe a profundidade dessa oração. Nós temos duas pessoas da Trindade conversando aqui. E Ele diz, Pai. Ele chama de Pai. E esse acesso que nós temos ao Pai nas nossas orações. Rodolfo, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e você trouxe uma abordagem muito interessante sobre essa primeira parte da oração, que Jesus ora, Ele como Pai, mas não foi de forma egoísta, né? Quando Ele diz assim, glorifica o teu Filho, né? A doutrina traz assim, Jesus ora por si, mas não é simplesmente oração como se fim em si mesmo. Não. Pai, glorifica o teu Filho para que o teu Filho glorifique a ti. Observe bem a relação de Cristo, da Trindade em si, porque o Evangelho de João traz isso de forma muito clara. O Pai glorificando o Filho glorificando ao Pai, o Espírito Santo que vem para glorificar o Filho que está glorificando ao Pai. Então, Jesus, quando Ele pede ali que o Pai o glorifique, interessante e importante ressaltar que essa palavra glorifique no Evangelho de João, ela quer dizer a cruz. Então, Jesus estava ali de forma se rendendo à vontade do Pai, mas demonstrando que essa também era a vontade dele. Então, a glória dele, a glória que ele estava pedindo ao Pai, Pai, a cruz, aquele momento, porque o Pai foi glorificado através das obras, através das palavras, através do discurso, mas muito mais glorificado foi o Pai quando ele se entregou na cruz por nossos pecados. Então, a glória do Filho é a glória do Pai. Glória a Deus. Depois que Jesus ora por ele começa a interceder, Breno, pelos discípulos. No verso 6, ele fala uma coisa muito interessante. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus, e tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ele está falando isso dos discípulos. Depois, no verso 9, ele diz assim, e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É uma oração e Jesus ele consegue ali especificar. E interessante que essa manifestação de Jesus é uma manifestação era para o mundo, sim, para o mundo, mas por aqueles que seriam enviados. Então, ele estava rogando para aqueles que eram dele. E isso é maravilhoso. Porque nós lemos aqui, eram teus, tu os destes a mim. Tu os destes a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens dado provém de ti. Então, até então, Jesus havia guardado cada um deles ali. Eles estavam ali estabelecidos com Jesus, eles estavam ali sendo cuidados. Jesus cita ali, né, aqueles, né, que me deste do mundo, mas ali estava nascendo ali uma nova era, um marco na vida deles, porque o mundo estaria conhecendo, mas nem todos. Jesus estava rogando por eles. Então, havia uma especificidade ali no momento. E o cuidado de Jesus com a vida deles e a segurança também que era passada ali no momento. Eles estariam em missão. Mas não todos, mas Jesus estava rogando por eles ali. Era o cuidado de Jesus com a vida deles, os discípulos amados, que até então ali estavam caminhando com Jesus, testemunhando daquilo que Jesus havia feito, e isso também é muito importante. Tem algo aqui que para o judeu, quando ele fala assim, manifestei o teu nome aos homens, que eles sempre dão muita importância para isso, né? Assim, qual é o nome de Deus? Qual é a correta
pronunciação do seu nome? Será que era disso que Jesus estava falando? Tem até religiões hoje aqui que são baseadas, não, o nome de Deus é esse ou aquele. Mas assim, como é que Jesus manifestou o teu nome? Então, assim, o nome para eles era as características. Observe bem, aquele que veio do seio do Pai, versículo 6, manifestou o seu nome. Então, ele trouxe para o homem, para os seus, quais são as características de Deus. E qual é o Deus que Jesus nos mostrou? Um Deus de amor, um Deus perdoador, um Deus de misericórdia. Irmãos, hoje nós temos conhecimento de Deus através do Filho, que nos revelou e manifestou a nós a essência do próprio Deus, que é aquele que nos perdoou, que é um Deus de amor, que é um Deus de justiça, que é um Deus de paz. E nós temos esse conhecimento hoje por causa do Filho, que manifestou quem era o Pai para nós. É interessante, Vitral, só comentando aqui, Isaías 9, versículo 6, parte do versículo 6, o governo está sobre os seus ombros, né? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Glória a Deus. Características. Maravilha. Depois eu acho interessante a gente comentar um pouquinho, que no verso 11 ele fala assim, ó, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ele continuava falando dos discípulos. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles vejam, que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, ou seja, quando Jesus estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, porque para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo de si. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, assim, como é interessante o cuidado que o Senhor tinha. Ele sabia, olha, eu vou partir, eu não vou estar mais aqui, mas enquanto eu estiver aqui, eu estou cuidando eles em teu nome, mas eles não são daqui, como eu também não sou, mas eu quero que eles sejam preservados. Tanto que no outro verso ele fala, no verso 15, olha, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. É grandioso e glorioso quando ele fala assim, para que eles sejam um, assim como nós. Observe como a doutrina de corpo, né, que Paulo vai trabalhar muito bem lá para frente, mas eles sejam um, assim como nós. Essa é a relação nossa dentro da igreja. Como nós estávamos dizendo aqui, o Pai, o Filho seria glorificado pelo Pai para que o Pai glorificara o Filho. Então, a nossa relação como corpo de Cristo é essa. Não existe o maior, o melhor. Nós tivemos agora aqui uma conferência, né, recentemente sobre dons espirituais, e como isso ficou marcado para nós, que, por exemplo, assim, você fala assim, lá na igreja tem um irmão que recebe bem. Não, o Espírito Santo capacitou aquela pessoa para receber. Não, lá tem um outro que tem uma... Não, o Espírito Santo encheu aquela pessoa para exercer, deu uma voz para um. Ele é tudo em todos. E hoje nós somos um através do Filho, com o Espírito Santo e o Pai em nós. Então ele forma a igreja para que nós possamos ser um. Não existe maior, não existe melhor, não existe mais privilegiado, porque nós somos um como Ele é um em nós, assim como o Pai é com o Filho. A relação de amor, amizade, igualdade, e nós podemos viver essa manifestação grandiosa do Espírito Santo hoje nas nossas vidas, é algo grandioso demais que ele estava dizendo para os discípulos. E eles, lembrando aqui que eles viviam há poucos capítulos atrás uma briga, quem vai ser o maior, quem vai ser o melhor. Não. Nós somos um e vocês são um, assim como nós, assim como meu Pai. Às vezes, durante todo o livro de João trabalhando, o Pai é isso e o Filho glorificando. Agora não, vocês são um conosco. Essa é a nova vida que Deus tem para a igreja. Nós somos um. Glória a Deus. Aí Breno e Rodolfo, quando ele acaba de orar pelos discípulos, que é no verso 19, no verso 20 ele começa a orar pela igreja, por aquela igreja que ainda iria ser criada, por aqueles que ainda viriam. Então ele fala assim, olha, Senhor, não rogo somente por estes, ou seja, por esses aqui discípulos que estão aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, como é importante, né? É muito importante, porque
quando ele diz assim, não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, Jesus já estava prenunciando que muitos iriam crer. E nós tivemos um estudo sobre o Espírito Santo, onde o Espírito Santo seria enviado, e Jesus, nessa situação, ele já menciona. Então, é maravilhoso quando a gente vê que tudo se encaixa, né? Eles estariam crendo em Jesus, futuramente. Isso. Você pode ler Miqueias, que a gente estava até conversando sobre uma coisa maravilhosa, né? Como a palavra do Senhor, ela toda se encaixa, nada é por acaso na palavra do Senhor, mas Deus, ele é perfeito. Amém. A Miqueias é interessante porque Jesus, quando fala do aperfeiçoamento na unidade, né, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então, Jesus estava demonstrando ali, passando para ele a seguinte mensagem, né, que ele foi enviado, mas com um propósito, mas ele foi enviado, ele já era conhecido na eternidade. Né? Miqueias 5:2, a palavra diz assim, estou encontrando aqui. Posso ler? Aí você comenta? Pode ler. Diz pode assim, ler. e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Da Glória a eternidade, Deus. perdão. Desde os dias da Eternidade. eternidade. É a eternidade, glória a Deus. Então Jesus diz assim, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como um nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados a unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. O Miqueias já havia profetizado. Tem uma doutrina muito forte aqui nesse versículo, e ele primeiro mostra a autoridade dele sendo dada através da intercessão no versículo 2, assim como lhe conferiste a autoridade sobre a terra, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, o Filho tinha o direito de dar a vida eterna a todos os que o Pai deu para ele. Então, quando ele fala assim, a todos aqueles que vierem a crer, ele está mostrando a soberania na eleição. Então, Jesus não veio à cruz e não fez o que fez, não ressuscitou para possibilitar que pessoas fossem salvas. Não, ele veio para salvar. Ele veio para salvar e libertar todos aqueles que o Pai lhe deu. E com toda a autoridade, ele já roga ao Pai por eles, porque ele tem total ciência que a obra que ele fez foi uma obra completa, santa e justa, para que possam serem salvos. Ele já diz com toda a autoridade, eles vão ser salvos, Pai. Então, a eleição está nas mãos de Deus, nas mãos do Filho, como a própria oração disse, e isso independe da escolha humana, porque é Deus que nos elege, porque esse poder foi dado ao Filho, como fica claro no versículo 2, e aqui ele já diz, olha, eles vão crer, porque assim é a soberania de Deus na hora de escolher o homem. Glória a Deus. Além de crer, ele tem agora outras bênçãos para a igreja. No verso 24 ele fala, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória. Ou seja, além de crer, qual é o benefício disso, qual é a recompensa disso? É que nós vamos participar da glória futura com o Senhor. É a glorificação. A plenitude, né, estava por vir ali. E interessante é que o propósito da salvação é comunicado nesse versículo 24. A plenitude estava além daquela presente era. Estava além. Isso é demonstrado. E quando ele diz assim, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, igual o verso de né? Eternidade. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Maravilha. Glória a Deus. E também, no final, então, além da glória, o Senhor fala também que nós vamos, ele intercede por nós, para que nós também possamos desfrutar do amor do Pai junto conosco, que fala no verso 26, perdão. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, é o amor do Senhor esteja em nós e também
o de Jesus por cada um de nós. Não é isso? O interessante é que o Antigo Testamento ensina que Deus ele é reto e justo. Então, né, como Jesus ali, santo, né, passaria por uma traição. Então, a justiça de Deus estava ali. É muito interessante isso também, que é a leitura do versículo 25. Né? O Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Então, Deus, na sua justiça, na sua retidão, né, a justiça estava em Cristo Jesus. Nós, pecadores, né, se estivéssemos debaixo das mãos de Deus ali, ou do juízo de Deus, não seria legal para a gente, não. Mas o que foi manifesto foi o amor, né? Mas o que foi manifesto foi o amor. Glória a Deus. É importante observar que o conhecimento, o amor de Deus se manifesta através de um conhecimento. Então, assim, estavam terminando 3 anos ali com eles, que eles falam assim, ó, eu fiz conhecer o teu nome e farei conhecer ainda mais. Então, havia um conhecimento que foi dado, mas a partir de agora, com a descida do Espírito Santo, como foi demonstrado nos últimos capítulos, eles iriam conhecer ainda mais, ou seja, eles iam passar a entender o projeto de Deus. E quanto maior o conhecimento de Deus, mais eles iam ter conhecimento desse amor que está neles. Intimidade isso, né? Intimidade com Deus, santificação, vida com Deus, é você sentir Deus, porque assim, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais o Senhor nos atrai. E essa fome não vem de nós, mas é o Espírito Santo operando a nós. Então, a gente estuda um capítulo, quer estudar outro, e não acaba mais. Porque quanto mais nós sabemos de Deus, mais nós somos sustentados diante das lutas, das aflições, das provas, porque o amor de Deus nos constrange. Às vezes passamos por lutas, aflições, mas naquele momento ali, que às vezes os outros poderão, olha, ele está perdendo. Não, nós estamos sendo fortalecidos na fé, e servos valentes, discípulos de Deus, que é isso que acontece no João. No Evangelho de João, ninguém é chamado simplesmente para acompanhar, mas são chamados para serem feitos discípulos. E quanto mais sabedoria buscou o pregador, está no livro de Eclesiastes, mais sabedoria ao povo ensinou. Quanto mais perto de Deus, mais sede de Deus, e mais amor de Deus, e mais sustentado por Deus nós somos. E só complementando, né, o verso 23 que nós lemos, que Jesus pede pelo amor, né, Jesus diz assim, né, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Né? Então, nós vemos aqui que o amor do Pai pelos crentes em Jesus é compatível com o amor do Filho. Isso é maravilhoso. Amém. Algum dos irmãos quer acrescentar mais alguma coisa? Algum comentário a mais? Amém? Amém? Então, meus irmãos, nós vimos nesse capítulo a oração mais bela da Bíblia, a oração de Jesus por ele, pela capacitação dele, pela glorificação dele junto ao Pai, e também pelos seus discípulos, e também por nós, que um dia iríamos crer na palavra do Senhor. Você sabe que Jesus orou por você que está em casa, passando por a tribulação, para a prova, que você sabe que Jesus te amou desde a eternidade, como apresenta aqui, que ele é aquele que foi desde a eternidade, e ele já orou por mim e por você, por aqueles que ainda iriam crer na palavra de Deus. E como é importante a palavra do Senhor, é sempre a palavra do Senhor, ela está presente. E que essa palavra que nós aqui, os irmãos aqui, nós trouxemos para vocês, ela faça morada no seu coração, que ela possa transformar o coração de pedra em coração de carne. Somente a ação da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, tem esse poder. E que Deus possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, que assiste o nosso programa aqui, os nossos episódios. Tá? Transmita isso para aquelas pessoas que você conhece, transmita, compartilhe esse vídeo, e que Deus nos abençoe. Nos veremos no próximo episódio, já convido você, onde já realmente estará na reta final, os últimos capítulos do ministério do Senhor Jesus. Uma boa semana, obrigado, Rodolfo. Amém. Obrigado, Breno, Amém. Pelo estudo da palavra do Senhor. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio do Reformando Discípulos, para a glória de Deus. Reformando discípulos, para a glória de Deus.